Os agrotóxicos são substâncias químicas sintéticas utilizadas para matar pragas, insetos, bactérias, etc. Por isso, esses produtos são muito utilizados na agricultura, para evitar que as plantações tenham certos danos. E é muito importante frisar que esses produtos são tóxicos e venenosos. Os agrotóxicos podem ser herbicidas, que atingem as plantas, fungicidas, que atingem os fungos, inseticidas, que atingem os insetos, rodenticidas, que atingem os roedores, e acaricidas, que atingem os ácaros. Existem agrotóxicos específicos para diversas finalidades, como o controle de larvas, formigas, entre outros. Os agrotóxicos desenvolveram-se na Primeira Guerra Mundial e foram utilizados mais amplamente na Segunda Guerra Mundial como arma química. Com o fim da guerra, foram utilizados como defensores agrícolas. O primeiro agrotóxico, o composto orgânico DDT, em 1939, Paul Miller descobriu suas propriedades inseticidas. O DDT, então, foi a arma primordial para acabar com os insetos propagadores da malária. Até que descobriram que o DDT é cancerígeno, teratogênico e acumulador no organismo. Os riscos dos agrotóxicos podem causar sérios problemas à saúde, de curto, médio e a longo prazo, dependendo da exposição a essa substância. Pesquisas apontam que mais de 200 mil mortes ocorrem por ano em relação ao uso dos agrotóxicos, seja ele na alimentação ou entre outras coisas. E isso ocorre mais nos países desenvolvidos, ou seja, quanto mais o país é desenvolvido, mais ele faz o uso dessa substância. E isso tudo vem para a nossa mesa, para a nossa alimentação. A intoxicação ela pode ter vários sintomas, como tonturas, náuseas, ânsia de vômito e tudo isso, e até problemas respiratórios. E existem também as intoxicações crônicas, que são problemas mais sérios, que podem trazer a paralisia, tremores e diversos outros problemas. E ela está relacionada com a exposição direta a essa substância. Quem sofre bastante com isso são os trabalhadores rurais, que trabalham no campo e tem esse contato direto com a substância, que são os agrotóxicos. Então, a partir do momento que ele percebe esses sintomas, ele tem que procurar um profissional de saúde, um médico, para tratar. E uma dica para as pessoas que querem ter uma alimentação mais saudável, com menos agrotóxicos e menos impactos na saúde, são optar por alimentos naturais. Os agrotóxicos são produtos utilizados na agricultura para matar doenças, eliminar pragas e até mesmo acabar com plantas invasoras que podem impedir o desenvolvimento de uma plantação. E apesar dos benefícios para a agricultura, os agrotóxicos eles são nocivos para seres vivos, mas podem desencadear problemas no solo, na água e até mesmo no ar. Os maiores consumidores de agrotóxicos no mundo são: em primeiro lugar está o Japão, que investe aproximadamente $98 por tonelada de alimentos produzidos. Em segundo lugar está a França, que investe aproximadamente $23 por tonelada de alimentos produzidos. Em terceiro lugar está a Comunidade Europeia, que investe aproximadamente $21 por tonelada de alimentos produzidos. E a Comunidade Europeia teve uma crescente de 20% desde 1997 a 2009. Em quarto lugar está a Argentina, que investe aproximadamente $13 por tonelada de alimentos produzidos. Em quinto lugar está os Estados Unidos, que investe aproximadamente $10 por tonelada de alimentos produzidos. O Brasil ainda utiliza alguns agrotóxicos que são proibidos na União Europeia e nos Estados Unidos da América. Recentemente, o Brasil se envolveu em uma polêmica com a Venezuela. O que aconteceu? A Venezuela aprovou cannabis sativa, no caso a maconha, e proibiu esses 14 tipos de agrotóxicos que o Brasil ainda utiliza. No Brasil é consumido o equivalente a 7,3 litros de agrotóxico por pessoa ao ano, onde destaca-se o Paraná, onde o índice é mais elevado, em torno de 8,7 litros de agrotóxico consumido por pessoa ao ano. O Brasil ainda consome vários tipos de pesticidas que já foram proibidos em outras regiões do mundo e que mesmo com esse uso excessivo no país, ele não consegue solucionar o problema relacionado à fome. E isso demonstra que ele não garante alimento para o mundo.
2018, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de consumo de agrotóxicos. Nos últimos 10 anos, o mercado mundial desse setor cresceu em torno de 93% e no Brasil esse crescimento foi de 190%, de acordo com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Existem alguns métodos alternativos para substituir ou diminuir o uso de agrotóxicos, como o controle biológico, que é um procedimento que envolve a manipulação dos inimigos naturais de pragas, como os insetos, que estão sendo os principais agentes de controle biológico contra pragas e ervas daninhas. Outro método é a agricultura orgânica, que tem como base a manutenção de fertilidade do solo, evitando poluição e utiliza a técnica de rotação de culturas. Leva em conta o bem-estar animal e ambiental, não utilizando herbicidas e pesticidas sintéticos, apenas naturais. O uso de agrotóxicos é maldade, já foi comprovado pelo Greenpeace. Quem vê tamanho não vê qualidade, só destrói a vida desde a raiz. E daí se você não se importa, se você enriquece com isso, ninguém merece pagar por esse perigo. Sabe por quê? Eu não apoio, as consequências são graves e eu informo. Sabe por quê? Temos que nos unir, não se trata mais apenas de produzir. Sabe por quê? Eu não apoio, as consequências são graves e eu informo. Sabe por quê? Temos que nos unir, não se trata mais apenas de produzir. Fiscalizar, todos juntos, é a saúde desse mundo. Fiscalizar, todos juntos, é a saúde desse mundo.
cientificamente que nenhum tipo de remédio natural combata qualquer tipo de inseticida ou acaricida, bactericida. É igual aos antibióticos. Não existe os antibióticos, os remédios naturais não são suficientes para coibir o inseto nas plantas. Devido a isso, a necessidade do uso do agrotóxico, com responsabilidade também, né? Por isso que se precisa do agrotóxico. O senhor sabe qual é o mal que o agrotóxico causa às pessoas? O mal que o agrotóxico faz para as pessoas é porque ele é veneno. Tudo que é agrotóxico tem veneno, contém veneno. Então, tudo que é tipo de veneno, tudo faz mal, né? Alguma coisa mais grave e alguma coisa menos grave. Então, esse é o problema do agrotóxico. Quais são as dificuldades de enfrentar e produzir o alimento sem o agrotóxico? A dificuldade de produzir o alimento sem agrotóxico são muitas, devido à falta de responsabilidade da sociedade brasileira. Por que eu devido a essa dificuldade? Se eu consigo produzir um produto orgânico, se o produtor traz para a feira, ninguém dá o valor nesse produto, devido à dificuldade. Para mim produzir um produto orgânico, eu tenho que fazer uma estufa, pelar ela completamente, isso é muito caro. Então essa é a grande dificuldade do produtor. E o que causa essa dificuldade? Falta de apoio do governo e também da sociedade. Porque se eu trago um produto orgânico e dá o valor devido nela aqui na feira ou no supermercado, a pessoa tem um retorno suficiente para poder ter esse produto orgânico. É possível produzir orgânico? É possível produzir orgânico. Só que precisa também do apoio da sociedade brasileira e do governo na conscientização de chegar a essa produção orgânica. Sim, é possível produzir organicamente no Brasil. Obrigado. De nada. Obrigado, gente. O preço entre o produto com agrotóxico ou sem varia muito? Você sabe por que varia? Varia porque o preço com agrotóxico, o produto, ele sai mais protegido, mais limpo, né? E o sem agrotóxico ele sai mais rústico, né? Então tem mais. Obrigada.